Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. Tem um tempinho que eu já não apareço por aqui, né? Hoje nós vamos falar um sistema que, na verdade, nós vamos fazer como se fosse tudo junto e misturado, né? Tudo que a gente vem passando para vocês aí, passo a passo, etapa por etapa, a gente resolveu juntar tudo e mostrar como que isso é feito na prática, né? Então, vai ser uma série de episódios para serem feitos em diversos ativos para vocês terem um pouco mais de confiança no sistema e que, de fato, ele funcione em qualquer ativo. Então, antes de começar, vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever aqui, ativar as notificações. E você que quer participar um pouco mais próximo do nosso grupo, entra no nosso Telegram, que vai estar o QR Code aqui para você acessar. E lá a gente fica 24 horas por dia passando estudos e colocando nossos pontos de vista, não só nossos, mas também dos outros colegas que todos ali querem aprender, né? Então, vamos nessa? Ó, para a gente iniciar aqui, eu já vou compartilhar o gráfico mais importante do dia de hoje para nós, porque eu vou mostrar para vocês como operar índice dólar na visão por SMC. Vou mostrar alguns exemplos, lembrando que todos os dias a gente tem, todos os dias não, né? Toda segunda, quarta e sexta a gente tem lives e a gente mostra as operações dentro do nosso modelo, quais foram para o gain, quais foram para o loss, tudo dentro do seu gerenciamento de risco, para que você tenha um melhor fator de lucratividade no mercado, tá? Então, analisando o índice Bovespa aqui, pelo diário. Estamos no movimento, bem verdade, que o índice ele começou a fazer um movimento de tentativa de reversão. Aí corta. Vamos falar aqui então do Ibovespa, o diário. A gente teve todo esse movimento aqui de correção, essa tentativa de repique, e agora a gente está trabalhando aqui desde dezembro numa possibilidade de reversão da tendência de baixa desse diário. Por que eu penso isso? Porque estamos em topos ascendentes e fundos ascendentes. Ah, mas Ariane já perdeu isso daqui. Não, ainda não perdeu. Estamos trabalhando no que poderia ser uma manipulação ou neste fundo ou neste fundo. O que a gente tem que lembrar, e é por isso que a gente não pode misturar o nosso emocional, a gente tem que ser bem frio em todas as análises, é o seguinte: numa tendência de alta, o que a gente sempre fala para vocês? Numa tendência de alta, eu quero fazer o quê? Eu quero comprar. Eu quero comprar onde? Todo possível recuo. Se for aqui, ok, paciência, né? É o melhor dos mundos de uma compra para mim? Não é, porque toda compra que eu fizer aqui, teoricamente, o meu estoque tem que estar aqui, certo? Certo. Então, onde seria o melhor dos mundos para que eu pudesse comprar o índice? Se ele chegasse próximo do meu antigo fundo. Então, eu esperaria uma manipulação aqui para tentar pegar o próximo movimento que vai ser de alta e que, inclusive, vai ser uma quebra dessa estrutura, dando continuidade à tendência de alta do Ibovespa, tá? Só retomando aí um conceito que a gente fala muito e que às vezes a gente se esquece pelo pânico das pessoas todas, né? É um pouco mais complicado. Não sei por que isso aqui não está funcionando. Tá. Então, onde estamos no Ibovespa até então? Chegamos nesse antigo fundo, tá? Aqui a gente vê, inclusive, que foi acionada uma manipulação. Veja, marquei o meu último fundo. Pelo diário, eu fechei fora da região, fechei dentro da região. Aqui foi a minha entrada. Meu stop estaria nessa mínima. E o meu alvo, 2-1 do meu trade. Foi quase lá, não foi. Foi cerca de 1,61 do movimento. E hoje o Ibovespa acabou perdendo esse último fundo. Tem muita gente, inclusive do SMC, né, do Smart Money, do Dinheiro Esperto, que gosta de operar a manipulação em cima da manipulação. Então, no caso, a pessoa estaria esperando o seguinte: ela marcaria este fundo anterior e esperaria o fecho fora, fecho dentro neste fundo anterior. Literalmente a manipulação da manipulação. Até é plausível fazer esse tipo de entrada, não é algo que é parte do nosso operacional,
mas não está errado, tá? Inclusive, os 60 minutos, se a gente for olhar aqui, ele ativou agora o trade. É um trade que eu amo fazer? Não é um trade que eu amo fazer. Veja aqui, ó, fechou abaixo da região, acima da região e ativou. O stop tá na mínima. Por que aqui eu não tô tão feliz em fazer? Vamos lá. O que eu tenho do lado esquerdo do gráfico? Eu vou medir o meu order block. Eu sempre vou partir do princípio do seguinte: identificar, vou até escrever aqui, identificar a tendência macro, identificar se estamos na perna de propulsão, que é aquela que é a favor da tendência, tá? Propulsão ou correção. Lembra, se for uma perna de correção, é uma perna de mitigação. É o transporte do preço do preço do ativo, né? Do ponto mais caro até um ponto mais barato, tá? Então temos que identificar isso. Identificar a perna da estrutura. Identificar região de prêmio e desconto. E por último, identificar meus POIs. Para quem não sabe, POIs é Point of Interest. São os meus pontos de interesse, né? Do player. Então, temos aí o nosso guia, né? Então, eu tenho que identificar a tendência macro, eu tenho que identificar se estamos na perna de propulsão ou correção, identificar a perna da estrutura, identificar a região de prêmio e desconto e identificar meus POIs. Então, a gente identificou aqui que é uma tendência que está tentando reverter a baixa, porque temos fundos mais altos e topos mais altos. Ainda não está confirmado, porque eu, de fato, preciso esperar romper este topo anterior, atingir os 50% daqui, para eu te confirmar, ó, agora estamos em tendência de alta. Deixa eu arrumar aqui. Agora estamos em tendência de alta. Então, somente quando o índice atingisse 119.594 que eu poderia te confirmar. Só que aqui já vai ser muito tarde para eu comprar, né? Eu não posso comprar aqui, olha o tanto que eu vou estar perdendo. Então, tem que buscar os movimentos de retração e os movimentos de recuo para que eu possa antecipar essa tendência de alta, tá? Então, aqui a gente identifica que o quê? Se é uma tendência de alta, essa pernada aqui é a pernada de correção, tá? Como que eu vou identificar onde que é o ponto bacana para eu comprar e onde que é o ponto bacana para eu vender? Eu simplesmente posso atuar isso aqui como uma única pernada. Então, deixa eu deletar tudo isso aqui. Deleta. Se isso aqui é uma única pernada, ó, essa pernada aqui, o que eu posso fingir que seria? Vou marcar de 0 a 100 aqui. Pronto, esse eu vou tirar. E tudo que está acima de 50% da minha região é a minha região de prêmio, tá? Então, é onde eu vou procurar por vendas. Tudo aquilo que está abaixo dos meus 50% é uma região que eu vou procurar por compras. Então, eu estou... E é isso que a gente fica falando para vocês. Eu estou num ponto de suporte prévio, ponto próximo de um fundo anterior. Sim, eu tenho muita liquidez aqui que pode ser capturada, mas como que eu vou pensar em vender o Ibovespa aqui na cara do gol, sabe? Para quê? Para pegar 3 mil pontos? Eu não quero pegar 3 mil pontos, eu quero pegar 10 mil pontos, sabe? Então, assim, até poderia pensar numa venda para day trade? Poderia, mas é aquilo que a gente chama de tosar o porco, tá? Tosar o porco. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente sabe, então, que tudo que está abaixo dos meus 50% é a região que eu quero comprar. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou marcar os meus POIs aqui.
Marcar os meus pós. Se eu vou marcar os meus pós, onde que é o cara mais assim, importante para mim aqui? É este order block que gerou esse desequilíbrio do mercado e gerou futuras estruturas e quebra estruturas. Esse cara aqui já estava marcado. Mas você não concorda comigo que ele já fez todos os tipos de manipulação possível? Veja, a gente já trabalhou aqui. O primeiro trade dele é o toque e repica. O segundo trade, o 50% do order block. Vem aqui. 50% do order block. 105,051. 151, né? E o terceiro seria fechou fora da região, fechou dentro da região, ativou e voltou. E estopou. Agora eu tenho que trabalhar com o order block de baixo, porque para mim ele já é inválido aquele de cima. O que eu posso considerar no de cima seria uma manipulação em cima deste fundo anterior. Isso eu posso considerar. Inclusive, se isso for realmente o que a gente está esperando, que talvez seja uma base, que eu não sei se é uma base para fazer uma distribuição, uma redistribuição, né, para voltar a cair, ou se é uma base para fazer uma acumulação para voltar a subir, eu só vou saber depois que ele for realmente. Depois que realmente romper, né? Eu não consigo saber antes, nem por volume, nem por nada. Então, eu vou trabalhar com essas hipóteses. Estou em cima de um suporte, estou próximo de um fundo anterior, então eu procuro por regiões de compra, tá? O que eu vou fazer depois de ter marcado meu order block do diário? Lembrando, esse pavio aqui é importante para mim, tá? Ele é importante. Eu não vou marcar ele agora, porque ainda não chegou, mas ele é importante. Vou descer o meu tempo gráfico, porque agora eu já marquei meu order block do diário, agora eu vou para o 60. 60 minutos, o que eu tenho de importante para mim aqui? Eu tenho duas pessoas que me chamam muita atenção. Eu tenho este carinha aqui. E eu vou pegar a região de máxima e mínima dele. E eu tenho este carinha aqui de baixo. Lembrando, quando eu tenho dois order blocks muito próximos um do outro, ou dois pós muito próximos um do outro, é sempre muito arriscado eu entrar no primeiro, porque a liquidez externa é onde eu tenho mais dinheiro, é onde eu tenho mais combustível, tá? Então pode acontecer do institucional chegar aqui e ele fala assim, calma, eu já andei tudo isso, é só fazer assim, ó. E eu estopo todo mundo que está comprando aqui, boto dinheiro no bolso, compro barato e eu consigo levar o preço para cima, tá? Então a gente tem essas duas regiões aqui, eu vou até pintar de cor diferente, para a gente poder entender. Isso aqui que é o fundo anterior aqui. Tá? O fundo, então, vou pintar de azul. Isso aqui eu vou tirar, já não me serve mais. Sabemos que pelo fundo já foi manipulado e foi acionado o trade. Só que olha esse que é o ponto que a gente está pegando. A minha mínima está neste order block aqui. Junto com essa mínima aqui, ó. Vou voltar lá. Junto com essa mínima aqui. Então, eu tenho basicamente o que poderia ser um fundo duplo do varejo. Né? Ele está olhando isso aqui como possível fundo duplo. Isso aqui fica muito mais claro. Vou tirar isso aqui. Muito mais claro olhando aqui. Então, eu sei que aqui tem muita liquidez. Então, o que seria o trade mais bonito para mim? Seria realmente se perdesse essa região, captura essa liquidez para voltar a subir. Então, assim, não está de todo errado o cara que já tomou a posição aqui, mas ele tem que saber que corre o risco dele ser estopado aqui para poder dar o trade mais embaixo e ele teria que andar. Outro motivo que eu não teria entrado nesse trade, porque sempre quando a gente está avaliando uma operação, eu tenho que saber se eu tenho espaço para correr até 2 para 1. Até tenho, talvez, nessa região, mas eu já sei que aqui já vai me empacar bastante, porque eu tenho essa região aqui que gerou esse desequilíbrio forte no mercado. Então, tem alguns fatores aí que não me fariam entrar, tá? Por que eu tô no Ibov? Tá? Eu tô no Ibov porque ele é a nossa referência. Toda vez que eu vou fazer uma operação no índice, eu falo para vocês, o Clinton também fala, que a gente precisa olhar o Ibovespa. É ele que vai ser o driver de tudo, tá? Então agora vamos lá no índice e eu vou mostrar algumas operações que a gente fez pelo nosso modelo nos últimos dias, dentro mesmo desse caixote. Aqui eu tenho uma região de um order block que eu marquei pela região dos 60. Eu tinha marcado esse order block grande. O que eu faço, então? Peguei o order block do diário, desci para 60 minutos. Depois eu desço para 15 minutos. Vou escrever. Melhor, né? Diário. Vou escrever no caps lock.
diário, 60, 15, 5 minutos, tá? Essa regrinha que eu gosto de usar basicamente para índice para dólar. É o que a gente consegue fazer. Lembrando que se for para um swing trade, gente, eu acho que o 60 já está mais do que suficiente para fazer nossas entradas, tá? 5 minutos pode ser um risco muito alto, mas vai do gerenciamento de cada um. O que eu tinha aqui até então? Vou esquecer o lado direito do gráfico, que não me interessa, para a gente mostrar as entradas que a gente fez nas últimas semanas, tá? Eu tinha essa região aqui, desse fundo anterior, e eu tinha esse carinha aqui. O que eu poderia ter feito aqui? Bom, eu estou numa base, o meu ponto mais barato de compra é por aqui, próximo desse suporte, eu vou marcar o meu último order block. Inclusive, eu vou pegar o pavio, porque ele é importante para mim, e eu vou esperar uma manipulação para que eu possa comprar nessa região. Marquei pelo 60, agora eu vou descer pelo 15 minutos. O que eu poderia fazer pelo 15 minutos? Aqui. Pelo 15 minutos, eu até poderia filtrar um pouco mais a minha região, descendo até aqui. Certo? Vou agora para os meus 5 minutos. 5 minutos. Nossa, Ariane, mas você falou que não valeria a pena descer para 5. Se eu estou pensando em day trade, para mim vale muito a pena os 5 minutos. Só não vou descer para 1 minuto, porque eu acho muito imprudente da minha parte de ensinar vocês, tá? Então, eu posso considerar até aqui, não vai mudar nada para mim. Eu tenho que pegar, assim, até o final aqui dessa região, porque eu tenho um pavio anterior ali, ó, tem esse pavio ali. Então, ele é liquidez para mim, eu preciso considerá-lo. Então, o que eu posso ver que aconteceu aqui? Esse é o nosso order block, certo? Tá de rosa. Fechamos abaixo da região do order block, fechamos acima da região do order block. Minha entrada dos 5 minutos estaria aqui, neste ponto. E o meu stop tem que estar abaixo da mínima. Sempre é bom a gente deixar uma gordura, tá, gente? De uns 15, 20, de repente, às vezes até 50 pontos, se tiver com um pavio muito forte próximo, tá? Tem gente que deixa 100 a 200 pontos, mas aí eu acho que já não vale tanto o nosso risco, tá? Então tá. Então nossa entrada tá aqui, eu tenho que estipular o meu risco de 2 para 1. 2 para 1 vai nessa região, beleza. Trade acionado, trade deu com certeza 2 para 1 até essa região. Mas, Ariane, por que você não saiu? Por que você saiu do trade? Por que você não continuou? Porque o nosso interesse aqui, gente, é fazer ou 2 para 1 ou zona de liquidez menor até zona de liquidez maior. Aonde eu conheço o meu gráfico do lado esquerdo? Onde eu sabia que ele poderia empacar? Onde eu sabia que o vendedor iria atuar? Nessa região. Nessa região. Por isso que a gente traça os alvos sempre até o máximo, até a outra zona. Meu 2 para 1 tem que dar até lá. Se não der, não vou entrar no trade, tá? Isso é um trade de 5 minutos que rolou. Teve um outro trade também que ele foi acionado para os 60 minutos. Eu vou dar só um modelo para vocês, depois eu vou ter que ir para o dólar, só para dar um exemplo do dólar também. Opa. Desculpa. Agora eu vou voltar para os 60 minutos. 60 minutos. O que eu tive aqui nos 60 minutos também? Pelos 60 minutos, eu poderia ter feito o mesmo trade. Opa. O mesmo trade. Com exceção de que eu tenho que alongar o meu order block para cá, certo? Porque o meu order block, o último, é esse dojizinho aqui, de cor contrária a essa pernada de alta, e eu tenho que pegar até o pavio do fundo anterior. Esperaria fechar dentro da minha região, fechar fora da minha região, e eu tomaria o trade aqui. Ponto desse trade negativo, tá? Eu acredito que não pagaria o meu 2 para 1 até a região líquida mais próxima. Não pagaria. Porque o meu 2 para 1 estaria aqui, ó. Então, talvez essa entrada não tenha sido tão plausível. Vamos passar para a próxima. Ah, mas foi. Tudo bem. Foi, mas não é o que se encaixa no meu operacional. Vamos para o próximo. O próximo trade. O que eu poderia esperar aqui? Tá.
Não entrei nesse trade aqui porque não valeu o meu risco. O que que o player, o que que o institucional está fazendo aqui neste momento? Neste momento. Que a gente pode definir. Isso aqui poderia ser uma defesa do match do player. Mas, Ariane, eu acho muito arriscado, porque como é que a gente vai saber se a defesa média do player ou não? A gente só sabe, de fato, depois que a gente consegue ver que o mesmo order block que já mitigou e já foi mitigado, né, e defendeu o preço novamente, ele deixa o preço adentrar ele novamente, e o rompimento dessa máxima é a minha entrada de operação. E aí sim, eu conseguiria entrar com um stop mais curto, pelo próprio candle, e entrar de acordo com 2 para 1. Ou você entraria no 2 para 1 e sairia aqui, ou você poderia mirar a sua entrada até aqui, tá? Bom, então esse foi os trades que poderiam ter acontecido aqui, esse de 60 minutos. E este até pela defesa do médio do player, entrada na mesma região. Quem perdeu esse trade poderia estar entrando aqui com o stop na mínima, tá? Outro trade que aconteceu também nos 60 minutos, não nos 60, acho que foi nos 50, no 5, né? Eu tinha esse order block aqui branco, vou marcar ele inteiro. E eu, para pular a etapa, já vou direto para 5 minutos, tá? Para poder filtrar para vocês. Pelos 5 minutos, este é o meu order block. Veja aqui. Essa basezinha, na verdade, eu vou tratar como um único order block, tá? O que a gente fez na quinta-feira? Acho que foi isso, né? Quinta ou sexta, não lembro. A gente já tinha uma estrutura aqui sendo formada pelos 5 minutos, ela é bem clara, dentro dessa máxima. Então, eu estava numa base que poderia ser uma reacumulação ou poderia ser uma distribuição. A gente só ia saber quando rompesse. O que a gente faz nos 5 minutos? Rompemos a máxima aqui da base, fazendo o que a gente chama de spring, né? Manipulação. E também em cima de um order block. Então, fechamos dentro do order block, fechamos fora do order block. A venda de 5 minutos nessa região teria sido aqui. E o alvo teria sido até a mínima da minha base. Bem aqui. Acabou que o alvo daria 161, né? Quem se arriscou poderia até ter pegado 2 para 1. Eu teria que avaliar se na hora eu entraria ou não, mas eu acredito que como eu estava comprada com a sala, a gente não ia ter feito esse trade pelos 5 minutos. Então essas foram algumas operações que a gente fez aí nos últimos dias no índice, né? E o dólar, Eliane, como é que a gente poderia ter pensado no dólar nos últimos dias? Opa. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Tá. O dólar já está numa tendência de queda, né? Já tem um bom tempo. Ele tentou ganhar aqui o nível chave do diário, que estava aqui, manipulou o nível chave do diário, a venda deu aqui. Estamos inclusive no mesmo ponto. E o alvo dessa venda do diário tá aqui, em 5078, tá? Então estamos em cima, inclusive, desse ponto. Se eu estou pensando na venda, então eu vou procurar por pontos que eu poderia estar junto desse player vendedor, tá? Então eu poderia pegar o seguinte, bom, eu tenho essa pernada aqui, daqui até aqui. Tudo que está acima dos meus 50% eu vou procurar por venda. Tudo que está abaixo eu vou procurar por compras, certo? Então eu estou acima dos 50%. Se eu estou acima, eu vou procurar qualquer região que eu possa vender. Nisso, o que eu vou ter que ilustrar aqui? Eu vou ter que descer o tempo gráfico dos 60 minutos e eu vou ter que marcar os meus pontos de interesse dos 60 minutos. Pontos de interesse nos 60 minutos. Eu vou começar pelo cara mais importante, que seria essa região aqui.
Meu prof também com delay, sabe? Tá? Esse é o cara mais importante de 60 minutos que eu tenho. Qual outra pessoa que me chama atenção aqui, que causou um desequilíbrio forte no mercado? Esse carinha aqui me chama bastante atenção. Por quê? Vamos dar um zoom nele aqui. Primeiro, ele é um dojizinho, é o que eu mais gosto, sendo bem sincera. Tô pegando o candle branco, mas o dojizinho, ele independente se ele é branco ou vermelho, ele me chama atenção sempre por ser um embate entre as duas forças. Então, neste caso, eu pego independente da cor, tá? Mas eu vou pegar o máximo desse candle branco, porque esse pavio, ele tem liquidez. E aí, o que o dólar acabou de fazer, inclusive, né? Mas esse não é o trade que eu ia explicar para vocês. Ele fechou fora, fechou dentro da região. O único ponto desse trade, será que tem espaço para cair? Tem demais. Eu teria espaço para vir até 5193, tá? 593. Vamos ver se o trade vai rolar ou não. Mas o ponto que eu queria chegar aqui com vocês era da ponta oposta, né? Porque, lembra, a gente não precisa operar sempre 100% na tendência, mas eu tenho que operar os pontos de extremidade, tá? Independente se é uma tendência de baixa, eu sempre vou priorizar, com certeza, a tendência macro, mas nada me impede, igual o 60 do dólar, ele... Quer ver? Ele está em queda já? Vamos ver aqui. Não, o 60 do dólar continua de alta. Veja, ele não atingiu 50% aqui. Atingiu? Olha, atingiu. Vou ignorar. Veja. Veja, o 60, ele está em alta, reverteu para baixo, estava em alta aqui, né? Quando ele rompeu essa região aqui. Veja, ele rompeu essa estrutura. Perdeu a estrutura de alta dele aqui. Aqui era o ponto que estava segurando a estrutura de alta. Ele perdeu, atingiu 50% aqui. E agora ele está tentando ganhá-la novamente. Ele já acionou? Já atingiu 50%? Já. Então, o que indica que o comprador está tomando as rédeas dos 60. Então, veja, o diário está em queda e o 60 está em alta. É sempre bom eu operar a favor da macro, tá? Procurar os pontos de extremidade para poder operar a favor da macro. Mas nada me impede que, se o macro eu sei que está em queda, mas o 60, para poder voltar a estar em queda, o que ele tem que fazer? Ele tem que subir até o ponto de maior liquidez para poder me dar a venda, para poder fazer isso aqui, ó. Este movimento aqui. Porque se a gente for olhar, esse é o fractal do 60. E este aqui, eu vou pintar em outra cor, vai ser o fractal que o diário está fazendo. Pá. Então, 60 de alta, enquanto é um repique da tendência de baixo do diário, e depois ele volta a cair, as tendências se alinham. Então, nada impede que eu tente procurar por estes pontos aqui dos 60 minutos para poder atuar. É isso que a gente consegue ter um maior aproveitamento das nossas operações. Então, o que eu vou procurar aqui de pontos interessantes para eu trabalhar na compra? Eu vou procurar regiões de fundos e order blocks que estejam próximos das minhas regiões de fundo. Então, vou marcar esse carinha aqui, último candle negativo, e meu order block. O que eu fiz aqui no dia 8 de março? Eu fechei abaixo da região, fechei acima da região. Ah, deixa eu pintar isso aqui para ficar uma cor mais bonita. Fechei abaixo da região, fechei acima da região. Eu tive uma tomada de posição de 60 aqui. O meu stop estava aqui. E o meu alvo 2 para 1 do trade. Tenho espaço para correr? Beleza, até essa região, belezinha, e atingimos de fato. Inclusive, deu uma segunda oportunidade, porque isso aqui foi uma defesa do médio do player. Inclusive, eu estava na sala com o pessoal nessa hora, e eu até falei pro pessoal, disse, olha, 60 minutos pode dar entrada, mas a gente pode antecipar pelos 5 minutos. Porque pode ser que a gente já pegue um movimento bem maior agora. Os 5 minutos, a entrada foi aqui.
aqui. E pelos 5 minutos, o que o preço ainda fez? O preço ainda fez. O preço continuou evoluindo, voltou até uma região de fundo anterior, essa região aqui. Deu um trade, porque fechou fora, fechou dentro, aqui. Inclusive, deu 2 para 1, tinha espaço para 2 para 1, perfeito, aqui, certo? Neste primeiro deblock. Depois ele ainda voltou para outra região mais líquida, que seria este cara aqui. Este cara aqui. Para pegar todo o combustível possível para poder subir forte, tá? Subir com 60. Fechou dentro, fechou fora. Eu tive outra entrada dos 5 minutos aqui. Alvo desse trade, 2 para 1. Perfeito o trade ali. E o 60, Ariane? E o 60? Como é que tá indo? Bom, o 60 a gente atingiu o nível de 2 para 1 aqui. E aí, agora, o que eu estaria esperando para o movimento? Que é, inclusive, o que está acontecendo agora. Eu esperaria para uma região de venda, porque eu já estou numa extremidade de um topo anterior de 60 minutos. Não cheguei a pegar essa aqui, cheguei? Não. Seria lindo se capturasse essa liquidez desse pavio, mas não veio. Ele veio só até aqui. Só até este último pavio aqui. Inclusive, ele deve ter acionado. Olha que lindo. 5 minutos fechou fora, fechou dentro. Acionou aqui. Isso aqui é a sweep de liquidez, que eu falo para vocês porque que a gente tem que ter a gordura. Porque ele só vem lá catar os stops da galera que já está vendendo. Então, por isso tem que ter uma gordurinha. Tem gente que não deixa nem stop, mas eu acho muito arriscado não deixar o stop, tá? Então, eu ficaria de olho. E também esse trade já pagou 2 para 1 aqui. Então, agora, o que eu esperaria? Eu esperaria nos 60 minutos ele estopar este topo duplo aqui, igual o índice, igualzinho o índice. Só que na ponta contrária, né? Stopa esse topo duplo aqui, captura essa liquidez podendo chegar até essa região deste pó interessante para mim e para me dar uma venda maravilhosa aqui que vai ter todo o combustível possível para perder esse último fundo, tá? Eu sei que no início parece muito complicado os termos que a gente vai usando e as coisas que a gente vai falando, mas uma vez que você vai unindo o quebra-cabeça e você tenta, principalmente, gente, o que é mais importante para você, ainda mais se você é iniciante, opera sempre a extremidade. Não opera esse meio do mundo aqui, não. Isso aqui é tão complicado. Isso aí é só para levar o seu dinheiro embora e você não vai perder nada se você não fizer esses trades, tá? Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês aqui. Eu espero que tenha ficado claro algumas operações que a gente faz tanto no índice quanto no dólar. A gente vai mostrar eventualmente em ações, em criptomoedas, em futuros de mercado de Forex. Acho que vocês vão gostar bastante. E é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima.